abrir no chat, mas eu peço que só façam as perguntas após as explicações, para que a gente tenha mais dinamismo aqui e não fique voltando em assuntos que a gente já vai abordar, ok? Mas podem perguntar. Só evitem as perguntas muito pessoais de situações específicas particulares, porque a gente vai tratar aqui como um todo, né? Se ainda persistirem as dúvidas, no final vocês podem nos procurar aqui para a gente sanar, ok? Então vamos lá. Vou fazer um breve histórico aí do que a gente já foi feito em relação aos reajustes e depois entrar especificamente sobre a progressão, a aceleração da progressão. Bom, neste mês de abril, da folha de abril, que começou a pagar em maio, o reajuste, o reposicionamento, eles foram feitos pelo MGI de forma automática, né? Então, em abril, o MGI foi e lançou tudo no SIAP, na nossa folha de pagamento. Após esses procedimentos, então, nós começamos a varredura nos reposicionamentos, nos reajustes. Encontramos várias inconsistências que a gente precisa fazer os ajustes manualmente, principalmente em relação aos aposentados, porque há uma diferença, muitos se aposentam de formas diferentes. Muitos aposentam de forma integral, com paridade com os ativos, e outros sem essa paridade, ou seja, eles têm os reajustes feitos de acordo com o INSS. Então, a gente tem que ver essas diferenças e fazer os reajustes, e que foram muitos, né? Principalmente dos aposentados. Dos ativos, nós pegamos algumas inconsistências e fomos acertando. Assim também como acertamos nessa folha, os servidores que tinham incentivo à qualificação com relação direta. Nós fizemos o reajuste automático. Pegamos, então, tudo que havia com relação direta e fizemos acerto. Ainda estamos avaliando algumas situações, né, que a gente vai identificando ao longo do processamento da folha e aqueles também que o servidor, por um acaso, identificou. Acho que foi só um caso, mas a gente está atento, né? Faz várias varreduras, pega os meses anteriores e faz a comparação com o que está agora. Então, a gente está fazendo esses ajustes, né? Além disso, desses ajustes todos, a gente começou, então, a fazer também a progressão por mérito, que a gente entendeu que isso era pacificado, que o entendimento era tranquilo na medida provisória. Então, nós começamos com as progressões de 2024, né, que a gente poderia usar o resíduo de tempo, então, como a gente já tratou na live anterior. Então, aquelas pessoas que teriam direito lá em 2024, a gente fez o ato e começou a fazer os lançamentos nesta folha de maio, ok? Então, deram aí só de 2024 quase 400 lançamentos. E eles são feitos manualmente, né? O SIAP é lá da década de 90 ainda, e a gente não consegue enviar por lote, via carga bate, que chama, ou seja, não tem uma facilidade. No momento, estão implantando ou está ainda em aprimoramento. Então, a gente vai ter que fazer todos esses acertos de forma manual e individualizada. Por isso que demora um pouco, a gente não consegue implementar tudo de uma vez, né? Então, o que a gente fez? A gente pegou, então, as projeções por mérito de 2024 e lançamos todas. E aí começamos a fazer a de 2025, né? De janeiro até abril. E aí, quando a gente estava quase no final, né, já mais também cerca de 300 lançamentos, começou o movimento aí de adesão da implementação da aceleração por progressão por capacitação. Mas a gente já estava fazendo um procedimento da progressão por mérito. Então, nas tratativas, né, que começaram aí com a adesão inicial dos institutos federais, né, eles que encabeçaram o movimento de implementar a aceleração. Depois, as universidades foram começando também a adesão, né?
Na quinta-feira passada, eu conversei com o reitor sobre o posicionamento das universidades, principalmente em relação ao posicionamento dos pró-reitores. No fórum de gestores, né, houve um entendimento, um consenso, que a aceleração poderia ser implementada. Então, com base nesse consenso, os reitores começaram a decidir, então, a implementar. E aí, a partir daí, as tratativas se deram no âmbito interno da UFV, com o reitor. Na segunda-feira, logo cedinho, né, a gente já estava bem propenso a fazer o anúncio. Começamos a fazer a minuta desse comunicado, né, só que houve várias reuniões ao longo do dia e Demetrios acabou divulgando isso no final da noite, né, no 9 e pouco, se não me engano, não sei. Então, assim, as tratativas se iniciaram há algum tempo e foram finalizadas na segunda-feira. Então, ontem, né, a gente, com base nessa autorização da reitoria, a gente, então, fez um comunicado aqui mais simples e direto sobre a implementação, com a proposta de fazer essa live hoje para sanar algumas dúvidas. A gente entende que o principal está bem claro, né, na concessão, mas ainda tem algumas dúvidas. Então, eu vou começar a tratar agora sobre a aceleração propriamente dita, fazendo primeiro esse resgate histórico, igual eu falei para vocês nesse momento. Então, como é que vai ser feita a aceleração? Né? Nós vamos a implantar somente na folha seguinte, porque a gente tem que fazer o levantamento do posicionamento lá em 31 de dezembro de 2024. Precisamos pegar o posicionamento de todos os servidores técnicos, né, principalmente no que tange a progressão por capacitação. A gente precisa ver o nível que estava para ver quantas acelerações a gente vai conceder. E depois pegar o posicionamento atual para ver em que nível está, que foi reposicionado, para poder fazer essa aceleração no CIAP. Mas aí, como a gente estava lançando em 2025, a gente viu que ia ter um problema nisso. Então, o que nós vamos ter que fazer? E já começamos a fazer ontem. Começamos a excluir todas as progressões de 2025. Tá? Então, por isso que algumas pessoas hoje já nos perguntaram, meu nível era 10 e mudou para 9. É porque estamos fazendo a exclusão manual de todas as progressões que foram concedidas em 2025. Por que isso? Porque a gente precisa saber, lá em 1º de janeiro de 2025, como se deu o reposicionamento. Entenderam? Então, a gente vai excluir todas as progressões de 2025 para pegar o nível atual, jogar as acelerações possíveis e fazer as acelerações. Certo? Então, em junho, a gente vai conceder as acelerações de acordo com o nível de capacitação lá em 31 de dezembro de 2024, e somente em julho a gente vai lançar novamente as projeções para o MEC de 2025. Tá bom? Então, por isso que o nível aí mudou, que vocês já estavam vendo no Solgov, né? Então, a gente teve que excluir o que a gente já fez. Então, assim, um trabalho grande que a gente tinha feito, e a gente vai ter que desfazer para acertar o cadastro. Mas, né, é para o bem de todo mundo, apesar de dar muito trabalho para a gente sabe que isso era um anseio de toda a comunidade universitária. Então, a gente também, né, apesar do trabalho, está feliz por ter essa concessão. Mas a gente precisa passar para vocês o tamanho da empreitada que a gente está enfrentando. Né? São muitos desdobramentos, muitas conferências. Inclusive, vocês também precisam conferir e alertar caso haja algum erro. Tá? Então, o que a gente consegue fazer de varredura, a gente faz, mas a gente sabe que pode não ser 100% efetivo, ok? Então, vamos lá. Como que vai se dar, então? A gente vai pegar quem está no nível 4 de capacitação lá em 31 de dezembro de 2024, a gente vai conceder 3 padrões de vencimento. Quem estava no nível 3, serão concedidos 2 padrões de vencimento. Quem estava no 2, será concedido 1 padrão de vencimento. Nessa regra de transição,
não ficou muito claro na nota técnica da Comissão Nacional de Supervisão como se daria a questão dos 5 anos de exercício. Apesar de constar isso na medida provisória, a nota técnica não trouxe muito claro. Então, o entendimento dos pró-reitores, e isso é um entendimento, e a gente vai aplicar para seguir uniforme, é que a gente não vai considerar esses 5 anos de exercício na transição. Ou seja, a gente vai pegar o padrão de vencimento, no padrão de capacitação e conceder as acelerações sem olhar os 5 anos de exercício, como transição. Tá? Mas, por transição, a gente não vai olhar os 5 anos de exercício por causa do entendimento da nota técnica. E isso, então, é um entendimento benéfico aos servidores. A gente está olhando mais pela ótica do benefício do servidor do que estritamente o que contém na lei. Né? Mas a gente tem que estar ciente que isso, se houver questionamento futuro, pode ser revisto. Né? Mas, neste momento, então, a gente vai seguir o entendimento mais benéfico ao servidor. Ok? E como vai se dar o interstício? Né? Então, como a medida provisória tem eficácia a partir de 1º de janeiro de 2025, eles vão... Então, a aceleração vai ser concedida em 1º de janeiro de 2025, e as próximas, para quem ainda pode ter, vai, então, contar a 1º de janeiro, 5 anos. Lembrando que nós só podemos ter 3 acelerações por capacitação. Tá? Então, nós temos direito a 3 acelerações. Quem for ter 1 ou 2, vai poder ter mais daqui a 5 anos, contando a partir de 1º de janeiro. Certo? Isso tem que ficar bem claro. Né? O interstício, então, da aceleração da progressão por capacitação será contado a partir de 1º de janeiro de 2025. Aquelas pessoas que já tiveram progressão em 2024 para trás. Então, quem está no nível 2 ou 3 pode ter mais aceleração e vai contar o interstício a partir de 1º de janeiro. Aqueles servidores que estão ainda, né, lá em 31 de dezembro, no nível 1 de capacitação, ou seja, que nunca tiveram uma progressão por capacitação, essas pessoas vão poder acelerar quando completarem 5 anos de efetivo exercício. Tá? Não tem regra de transição. Então, para a primeira aceleração, vão ser contados 5 anos de efetivo exercício. Ok? Deixa eu ver mais aqui na apresentação. Bom, aí mostrado aqui, então nós vamos falar que os servidores, eles não vão precisar abrir processo algum para essa aceleração inicial, né, essa transição. Nós faremos de forma automática. Então, nós vamos ver o nível que a pessoa estava lá em 31 de dezembro e conceder as acelerações pertinentes, de forma automática, ok? Então, não precisam fazer solicitação alguma. Somente vai precisar fazer solicitação na primeira aceleração, para quem está no nível 1 de capacitação ainda, tá? Então, nessa transição vai ser feita de forma automática agora no mês de junho, com recebimento em julho. Ok? Quanto à progressão por mérito, eu já falei aí, né? A gente já concedeu as progressões de 2024. Havíamos concedido a de 2025, mas a gente precisou excluir para conceder as progressões, as acelerações, ok? Então, essas progressões por mérito de 2025, a gente vai normalizá-las lá em julho, ok? Com recebimento em agosto, tá? Após a concessão das acelerações. Então, tem um quadrinho explicando no comuníqueo que nós fizemos e tudo mais, né? Os pagamentos dos valores retroativos, a gente vai começar, então, a fazer em julho, tá? Em junho, a gente vai começar a concessão das acelerações e em julho a gente vai fazer os cálculos, tá? Porque a gente precisa pegar todos os posicionamentos, fazer os cálculos e depois lançar na folha de pagamento.
Tá? Então, os retroativos vão ser sempre subsequentes aos lançamentos das concessões. Bom, aqui então, como eu já falei no início, né, a gente está com um volume muito grande de serviço, não só com as concessões, as implementações do CIAP, mas toda a parte de conferência e ajustes. Então, as nossas equipes estão sobrecarregadas e a gente está fazendo, assim, dando prioridade máxima nisso. E aí, a gente quer agradecer a todos os servidores da PGP que estão se empenhando ao máximo, né, nessa tarefa. A gente está aqui o tempo todo com isso, né? Não é só chegar e lançar, a gente tem que estudar todos os casos, né? Fazer com muito cuidado para não dar erro. Enfim, agora eu vou pegar as perguntas que vieram previamente e depois a gente trata das perguntas que não foram respondidas no chat, ok? Bom, como eu falei, eu não vou tratar aqui de casos pessoais, porque senão a gente fica aqui muito tempo, né? Mas vou tratar de casos mais genéricos assim. A, a Raíssa pergunta assim: entrei em exercício em 28 de dezembro de 2023. Eu estava quase enviando meu primeiro processo de capacitação, eu já tinha feito o curso. Mesmo assim, nesse caso, eu fico fora e devo esperar 5 anos de exercício? Sim. Na primeira progressão, se não for efetivado lá em 2024 ou para trás, a regra é esperar 5 anos de exercício. Então, quando completar 5 anos, vai poder pedir aceleração por progressão por capacitação. Tá? Tem que esperar 5 anos. O Renato pergunta se haverá alguma ordem de prioridade na análise da aceleração dos retroativos. Não. A gente vai fazer a concessão de todo mundo que tiver direito. Na aceleração, numa contagem prévia, né, que a gente viu, vão ser em torno de 1.300, 1.400 lançamentos. Então, isso é um volume muito grande, mas que a gente vai fazer uma força-tarefa aqui para poder implementar isso na folha de junho. Tá? A gente vai tentar não, a gente vai fazer o ato agora até o final de maio, para aproveitar a vigência da medida provisória, e fazer os lançamentos em junho. Tá? Então, a gente vai conseguir fazer. Os retroativos, eles serão pagos em julho, com recebimento em agosto, de todo mundo também. Né? Não haverá ordem de prioridade. Todos serão efetivados. Já falei que não vai ser necessária a abertura do processo no SEI para as acelerações da transição, né? Vão ser feitas de forma automática, mas aquela primeira, quando completar 5 anos, vai ter que abrir processo no SEI, ok? A Kelly pergunta, que ela é de nível E, tem 2 anos na instituição, se vai precisar esperar os 5 anos. Não. Nessa regra de transição, então, há o entendimento consensual dos pró-reitores que haverá aceleração independente dos 5 anos. E ela pergunta assim: entreguei cursos com somativo de 120 horas. Eu posso incluir 30 horas para aceleração? Não. Nas acelerações, as cargas horárias serão cheias, né? Não tem mais aquela divisão de, por exemplo, nível E, 120, 150, 180. No nível E, a cada aceleração, a pessoa tem que apresentar cursos que na somativa deem 150 horas. Ok? Então, não há mais aqueles níveis lá de capacitação. São carga horária única, mas podendo ser somados para chegar para conceder aceleração. O Tiago pergunta aqui sobre as acelerações, aceleração automática, eu já respondi, são 3 acelerações máximas, né? Com exercício de 5 anos entre cada, daqui para frente, a partir de 1º de janeiro. A Alexa pergunta sobre as progressões por mérito, que elas passaram a ter um interstício de 12 meses. Então, vai ser de 12 meses, como eu falei, a partir da data de direito.
apareceram mais 4 aqui. A Edmara ainda não havia compreendido por que a gente teve que excluir. A gente teve que excluir a progressão por mérito por causa do efeito cadastral, né? A aceleração da progressão ela tem eficácia a partir de 1º de janeiro de 2025. As progressões por mérito de 2025 elas se dão depois dessa data. Então, haveria uma incompatibilidade de data. Então, a gente vai ter que excluir para poder lançar as acelerações. Para somente depois a gente voltar com as progressões por mérito. Porque dá inconsistência, né? E a gente precisa dos dados corretos para poder fazer a análise para as acelerações. Ok, Edmar? Os dados, as questões pessoais aqui a gente tem que responder depois, né? As progressões de 2024, que o Rodrigo está perguntando, elas vão ser concedidas. Não, essas não vão precisar ser excluídas, porque a vigência delas foram anteriores a 2025. Isso não impacta na parte cadastral. As acelerações só vão ser concedidas a partir de 1º de janeiro. A Alexa pergunta aqui, quem já tem 3 acelerações pode fazer uma quarta? Não. O limite é de 3. Né? E quem já está no nível 19, que já foi, não tem aceleração. Né? Já acabou, está no topo da carreira. Rogério pergunta, os cursos já realizados podem valer daqui a 5 anos ou terei que realizar novos? Se você já utilizou para aceleração, não pode utilizar mais. Então, para as novas acelerações, né, quem está no nível 1, 2 e 3, teriam que ser cursos novos. Tá? Não podem ser repetidos, só mesmo essa transição aqui. Vitor pergunta aqui, quando se fala em progressão de 2024, são as que são contadas 12 meses da última progressão? Sim. Né? A gente utilizou, então, o resíduo da última progressão por mérito e concedeu em 2024 para acertar a parte cadastral. Beleza? Vou fechar aqui, então, do plantão de dúvidas, as perguntas, e vou para os chats daquelas que ficaram pendentes aí. Flávio, então, me ajuda, Flávio, agora, fazendo a leitura daquelas perguntas que ficaram sem resposta ainda. Ô, Ricardo, eu fui colocando ela e você foi fazendo a leitura. Ok. Foi aparecendo. Então já está tudo respondido? Isso não, algumas o Felipe foi respondendo aqui e algumas são casos específicos, né? A Aline está perguntando assim, os retroativos de 2025, que serão pagos em agosto, são referentes à aceleração ou à progressão por mérito? Então, assim, nós vamos lançar as acelerações agora em junho. Os retroativos serão pagos em julho, referente à aceleração. As progressões por mérito de 2025 serão lançadas em julho e os retroativos pagos em agosto. Ok? Correto? Bom, creio então que a gente conseguiu abordar, né, no âmbito geral. A gente não consegue, né, acho que para ser mais dinâmico, a gente não dá para ficar respondendo questões pessoais assim, né? Pode fazer uma releitura aí, ou se persistir a dúvida, a gente está à disposição para sanar, né? O Elton Tadeu aqui está perguntando se vai poder aproveitar horas antigas. Creio que sim, né? Se não foram utilizadas ainda, sem problema. O Robert está perguntando aqui, quem tinha prazo para progressão por capacitação em 2025, agora deverá esperar 5 anos a partir da última progressão, a partir de 2025. Vai ter que esperar 5 anos a partir de 1º de janeiro, tá? Que foi a data da concessão da aceleração para todo mundo. A Nayara pergunta se pode juntar os cursos com qualquer carga horária. Sim, não fizeram nenhuma restrição. Elton pergunta se pode fazer novos cursos para complementar as horas. Sim, deve, né, para complementar. A Sara pergunta sobre as progressões de 2024 que já foram lançadas. Quando serão pagos os retroativos? Na próxima folha de pagamento, tá?
Essas que de 2024 serão pagas em junho, ok? O Luciano pergunta aqui, quem tirou férias e recebeu um terço de férias também será retroativo com base nas acelerações? Todos os direitos serão pagos no retroativo, tá? Então, férias, 13º, tudo. 13º vai ser pago lá em novembro, né? Os ajustes, mas as férias sim vão ser calculadas as diferenças. Tiago está dando uma sugestão aqui. Isso nós já explicamos no comunicado anterior da progressão por mérito. Já está explicado lá no comunicado anterior, tá, Tiago? A Pamela pergunta quem completou o ano de exercício de 2024, já tem progressão nesse mês? Sim, né? Sim, de 2024, sim. Ué, os cursos podem ser feitos de imediato, né? Não há restrição. Tá, eu vou repetir aqui. Flávio, escreva no chat aí, por gentileza. Assim, progressões de 2024, elas já foram concedidas agora na folha de maio. Então, progressões de 2024, concedidas em maio, retroativa em junho. Ok? Progressões de maio, concedidas agora. Progressões de 2024, concedidas em maio, retroativos em junho. Acelerações vão ser concedidas em junho, com pagamento dos retroativos em julho. Acelerações, concessões em junho, retroativos em julho. Progressões por mérito de 2025, concessões em julho, com pagamentos retroativos em agosto. Correto? Progressões por mérito de 2025, concessões em julho, com pagamentos retroativos em agosto. Ok? Samuel pergunta assim, como saberemos se houve alguma inconsistência para ajudar na verificação? Você vai precisar conferir o reposicionamento feito e as acelerações que você tem direito. Isso é uma análise individual, né? A gente vai fazer uma varredura macro de todo mundo e tentar identificar as inconsistências. A gente crê que a gente vai sanar todas que tiverem, mas eu acho que faz parte do servidor conferir a sua individual também, tá, Samuel? Tá, a gente pode fazer um comunica aí sobre essas datas, sim, ok? Bom, então, assim, agora está ficando mais pessoal. Eu vou encerrar por aqui, então. Releiam aí os comunicas, né? E vejam a live novamente. E se porventura surgir alguma dúvida, a gente está à disposição para esclarecimentos, né? A gente, apesar de todo esse volume de trabalho, a gente ainda consegue, na medida do possível, dar essa assistência, né? Mas seria interessante que vocês revissem as nossas orientações e nos colocamos à disposição. Então, assim, bom demais, né? Ter as acelerações aí, isso vai ser muito bom. E a gente tem certeza que a gente torcia por isso, e nós aqui também, então, tivemos o um entendimento mais benéfico ao servidor, né? Em conjunto com os outros pró-reitores, a gente alinhou para que todo o entendimento fosse em prol do servidor, né? E se porventura isso seja revertido, a gente vai, né, ver como proceder, mas espero que não. Como foi um entendimento conjunto de todas as universidades, eu creio que isso tem uma força muito grande e a gente vai vencer mais essa batalha. Então, assim, bom dia a todos, bom resto de semana, um abraço.